gente, nós vamos falar sobre uma técnica para eliminar aquela barriguinha indesejável e ficar literalmente com tudo em cima. Eu tô falando, pessoal, da abdominoplastia. Para esclarecer dúvidas e falar mais sobre essa técnica, eu já estou aqui com o Dr. Thiago Bodanese, mais uma vez, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada pela participação, doutor. Obrigado, Susan. Realmente é um prazer estar aqui trazendo informações. Olha, doutor, pessoal, assim, tem uma dúvida frequente, né, com relação à lipoaspiração e abdominoplastia. Na verdade, as cirurgias são parecidas, porém são diferentes, né? Elas eliminam barriga as duas, mas a técnica é diferenciada. Basicamente, a diferença reside no seguinte: a lipoaspiração serve para nós removermos aquele excesso de gordura, aquela gordurinha localizada, que faz com que se acumule principalmente nas laterais, que nós chamamos de flancos, muitas vezes na parte abdominal, ou que seja no culote, na coxa interna, na axila, no braço, né? Isso seria a lipoaspiração. Já a plástica abdominal em si, que nós chamamos de abdominoplastia, seria a remoção da barriga mesmo, ou seja, você tira aquele excesso de pele, né? E muitas vezes você faz com que também acabe tratando a diástase, ou seja, aquele estômago alto que muitas pacientes nos queixam, que tem aquele abaulamento superior. Isso muitas vezes associado a uma gestação, né, depois da gravidez, que faz com que aumente e faça essa protrusão. Então a plástica abdominal envolve você costurar essa musculatura interna, né, e realmente tirar esse excesso de barriga. O ideal, Susan, em muitos casos, é nós associarmos os tratamentos. Ou seja, fazemos a plástica abdominal associada com a lipoaspiração. Ah, os dois juntos? Os dois juntos. Tá, mas é assim, a pessoa, vamos voltar para aquela primeira pergunta. A pessoa, então, lipoaspiração seria mais aquelas gordurinhas localizadas. Digamos, tenta malhar e não perde aquela gordurinha que fica na barriga, aqueles flancos aqui do lado. A abdominoplastia seria mais para quem já tem uma boa gordura no abdômen e não consegue perder de jeito nenhum, e uma lipoaspiração talvez não resolveria, seria isso? Basicamente isso. O importante nós entendemos o seguinte: a lipoaspiração, ele suga a gordura. Tá. Para nós sugarmos a gordura, vai fazer com que sobre um pouco de excesso de pele. É mais ou menos como murchar um balão. Certo. Né? Então, se nós murcharmos demais, vai fazer com que fique aquela pele sobrando. Ter a flacidez? Da flacidez. Perfeito. O que a abdominoplastia faz? Vai remover esse excesso de pele. Muitas vezes nós removemos esse excesso de pele somente abaixo do umbigo, ou seja, próximo àquela cicatrizinha da cesárea, alguns centímetros acima. Podemos considerar isso como mini abdominoplastia, né? Ou mesmo podemos associar a abdominoplastia clássica, que seja remover toda aquela pele até o nível do umbigo, né? E daí vem, cada caso é específico tratar, nós conseguimos muitas vezes fazer outros tipos de abdominoplastias, que seja com cicatrizes verticais ou âncora, que nós chamamos, né? Porque tem algumas pacientes, principalmente as pacientes com uma grande perda ponderal, com que perderam muito peso, que realmente você só puxar a barriga para baixo... Não vai adiantar. Não vai adiantar. Ou seja, continua uma sobra no meio. Tá. Então, muitas vezes tem que se associar, Susan, uma cicatriz vertical, que nós chamamos. Mas aí fica muito evidente, doutor? Muitas vezes essas pacientes já têm a cicatriz. Ou seja, elas já fizeram a cirurgia bariátrica, por exemplo, e já tem essa cicatriz alta, ou fizeram uma cirurgia de vesícula, ou fizeram, né? Mas na grande maioria dos casos, a plástica de abdômen envolve somente a cicatriz da cesárea. Que fica alargada. mínimo, né, doutor? Fica praticamente imperceptível, até porque a calça jeans, o biquíni, a calcinha sempre vai cobrir, né? Esconder. Doutor, a gente tem um vídeo ilustrativo que é legal a gente colocar aí para o pessoal de casa. Roda aí esse vídeo. Aí é mais ou menos mostrando como acontece, doutor. Na verdade, essa é a costura da musculatura interna, né? Então, ali foi removido o tecido e agora está sendo feita a remoção desse excesso de pele. Ou seja, você percebe que realmente toda aquela parte abaixo do umbigo sumiu. É por dentro, doutor, que é costurado ali, daí depois vai puxar a pele por cima. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, o importante é essa costura interna que faz com que aquela protrusão, muitas vezes hérnias, né, aquele estômago alto,
isso seja corrigido e empurrado para dentro. Né? A questão é a seguinte, Susan. Algumas pacientes, ou mesmo pacientes homem, que também homem procura para fazer esse tipo de cirurgia, tem uma gordura interna, ou seja, gordura próximo ao intestino lá dentro, muito grande, que faz com que nem sempre você consiga deixar exatamente reto. Mas a grande maioria das vezes, sim, você consegue com essa costura deixar a barriguinha mais sarada, ou seja, aquele abdômen tanquinho. Ai, que ótimo. Ô, doutor, e com relação ao umbigo, é um medo frequente das mulheres, porque o umbigo, ele é refeito, digamos assim, pelo fato da pele ser esticada depois novamente? Perfeito, Susan. Realmente o umbigo, na maioria das vezes, é refeito. Como que fica esse umbigo? Geralmente o umbigo fica pequeno, com uma cicatriz interna, que muitas vezes passa a ser despercebido. Ou seja, é interessante até comentar aqui que alguns trabalhos citam que até somente 1,7% das pessoas têm umbigo exatamente na linha média. Ou seja, o umbigo, se nós formos avaliar, muitos têm um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um umbigo maior, um umbigo menor, dependendo do caso. Então, na plástica de abdômen, nós podemos muitas vezes até corrigir isso. Deixar ele perfeito, simétrico, né? Deixar bonito. Ô, doutor, e aqueles, a gente falou em homem, aquele homem que tem aquela barriga de cerveja? Então, essa barriga de cerveja que nós precisamos avaliar se realmente essa gordura é somente externa ou se é uma gordura interna. Mas sempre tem uma indicação interessante, a partir do momento que tem aquele abdômen avental, que nós chamamos, né, aquela barriga caída, de se remover isso, com certeza. Mas muitas vezes a pessoa pode ser que seja obesa. Então, nós precisamos fazer com que ela perca um pouco de peso, com que ela se reduza alimentarmente. Porque essa cirurgia, Susan, não serve para perder peso, né? Não é uma cirurgia para emagrecer. Não emagrece, isso é bem legal a gente colocar. Né? Mas sim é uma cirurgia para dar contorno corporal, ou seja, para dar até um estímulo para a pessoa se cuidar mais e se sentir bem. Claro. Com relação à anestesia, é local, geral, até o pós-operatório, como é que funciona essa parte, doutor? Muito interessante porque a anestesia geralmente é feita ou aquela peri ou mesmo a geral. Né? Na grande maioria das vezes é feita a anestesia geral, que faz com que o paciente durma e não sinta nada, não veja nada e acorde mais tranquilo. Isso feito no ambiente adequado, com todo o equipamento, anestesista, toda a segurança. E lembrando, um paciente só vai ser submetido a um procedimento desse se estiver bem. Não terá um paciente doente, né? Para isso faz um check-up, né? Exame de sangue, coração, pulmão. Fundamental, né? Os exames todos. E logo depois, esse pós-operatório, algumas mulheres que eu conheço me relataram que tem que ficar durante um período curvada. Isso é verdade? Isso é verdade. Então é importante entendermos, se nós formos remover essa barriga, faz com que a paciente no início junte o umbigo com a região lá da cicatriz da cesárea, lá embaixo, o pubis, que nós chamamos. Isso faz com que você não vai conseguir ficar exatamente reta nos primeiros dias. Então, é muito importante que a paciente se conscientize de que para fazer a cirurgia, ela vai ter que precisar ficar nos primeiros dias, quem sabe a primeira, segunda semana, mais arcadinha. Ou seja, andar numa posição mais fletida. Isso pode ser feito a nível, para não doer as costas, pode ser dobrado o joelho, né? Tem algumas técnicas que pode dormir de conchinha, né? Ou até numa rede, faz com que a paciente fique nessa posição mais anatômica. E no passar do tempo vai ter que ter os cuidados, claro, não fazer força, não vai querer carregar o seu filho ou carregar peso. Mas todo pós-operatório pode ser acompanhado com seu médico, claro, orientado, os curativos, né? Mas acaba sendo similar a uma cesárea. Ô, doutor, só para a gente finalizar, com relação àquelas mulheres que têm bastante gordura abdominal, têm a vontade de fazer, então, essa abdominoplastia, mas ainda não tiveram um filho, é recomendado fazer antes de uma gravidez? Então, isso é muito importante, essa pergunta, porque assim, se a paciente pretende ter filhos logo, espera. Né? Espera, porque na gestação, como nós comentamos antes, vai haver esse aumento, então vai forçar a musculatura, ou seja, pode acontecer de forçar a musculatura de novo, ou seja, abrir o músculo de novo, né? Então a gente recomenda que primeiro tenha seu filho. Claro, depende sempre de cada caso, às vezes tem pacientes que têm já
uma barriga muito aberta, ou seja, já tem uma hérnia, ou que tenha que fazer o tratamento, pode aproveitar e sim fazer a cirurgia antes. Ou que tenha feito cirurgia bariátrica, né, que quer eliminar essa barriga realmente, né? E a mulher merece essas orientações para realmente saber procurar o seu profissional, procurar o seu médico, o seu cirurgião plástico, realmente tomar essa conduta em conjunto com o seu médico. É a volta da autoestima, não tenha dúvida disso. Doutor, muito obrigada pela participação. Daqui a 15 dias, na terça-feira, estamos de volta, né? Isso aí, estaremos de novo aqui, Susan. Tá certo, Obrigado. muito obrigada, tá? Obrigada pela participação sempre.